Fala, meu povo, beleza? Aqui quem fala é o tio Deidara Senpai. E estou há mais de semanas sem postar vídeo, porque a vida de adulto é foda. Quem viu minha aba comunidade sabe que eu tô ralando pra caralho pra conseguir dinheiro pra pagar as contas aqui em casa. O bagulho é foda. Me roubaram 200 conto nesse meio tempo. É a vida. Mas eu não tô aqui pra reclamar da minha vida, não. Eu tô aqui pra postar um vídeo pra não deixar o canal muito tempo parado. Esse vídeo é um Macau que eu fiz com o Riser há uns meses atrás para refutar um inscrito do Bernalender, o famoso Jin6264, sobre uma discussão que a gente teve sobre Saitama vs Goku no meu canal antigo. Como isso foi alguns meses atrás, não esperem informações sobre a famosa capa do Saitama levantando 2 buracos negros no supino. Eu ainda vou fazer um vídeo à parte disso, mas eu já adianto que o feito não é lá grande coisa como muita gente pensa, não. Até porque a única coisa que o buraco negro tem de infinito é sua gravidade. E, bem, nessa capa a gravidade do buraco negro não estava influenciando em porra nenhuma. Mas eu explico isso num vídeo futuro. Por enquanto, fiquem agora com eu e o Riser refutando o Jin6264. Era pro vídeo ter 1 hora de duração, mas depois dos 30 minutos a gente só fica repetindo as coisas que a gente falou anteriormente, porque o Jin6264 se repete bastante nos seus argumentos, como vocês vão ver no vídeo. Então eu decidi cortar o vídeo pela metade, o que também me facilitou bastante, já que eu cortei a edição pela metade. Agora fiquem aí, com 30 minutos de uma surra respeitosa. Quatro paredes, eu vou cantar contigo. Oi, quatro paredes, eu vou cantar contigo. Oi. Ah, pronto, tá gravando. Overrun. Consegui. Boa, moleque. Depois eu só dar stop, mas vambora. Vamos lá, ele me marcou falando imensurável, pelo simples fato de não ter limites e evoluir exponencialmente. Eu falo imensurável porque simplesmente não dá pra medir. Isso foi aquilo que eu te falei. Ele acha que não tem limites igual a imensurável, portanto não dá pra medir. Mensurar, né? Porque não tem limites. O foda é que o mangá, o mangá, além dele não usar a palavra imensurável, ele usa a palavra infinito e usa ainda o termo evolução infinita, tanto na fala do Dr. Genos, quanto na fala do narrador durante a luta do Saitama contra o Garou. E tem mais, essa evolução imensurável e exponencial, dita pelo próprio narrador, só menciona que essa evolução só começou a crescer exponencialmente devido aos sentimentos conflitantes que o Saitama estava sentindo com a morte do Garou. Sem isso, o narrador fala que a evolução do Saitama estava passando despercebida. Então, essa evolução não é tão grande assim se o Saitama tá normal. Não, isso é tipo... Não, se você tá tão normal e não evolui. Tem até um scan do próprio anime falando, aparentemente eu não posso mais ficar forte, eu não posso mais evoluir, alguma coisa assim. Porque o Saitama mesmo fala que, tipo, foi após ele ficar careca, que ele ficou com meio que uma depressão e crise existencial, basicamente. Ele não evoluiu após isso. E se tu parar pra pensar, essa evolução do Saitama, o alcance da evolução do Saitama nem é infinito de fato. É expansivamente finito. Já que, tipo, o mesmo demonstrou a capacidade de chegar a números, tipo, infinitos ou transfinitos, mais ou menos. A evolução do Saitama seria, tipo, ele evoluindo de um nível para outro, mas nunca chegando no nível infinito. No caso, tipo, 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente, mas nunca chegando no infinito. Por não ter um alcance assim. Porque ele não demonstrou a capacidade de chegar no infinito. Então, meio que o alcance evolutivo dele é só expansivamente infinito, pegando no máximo um universal de baseline alta. Ele nunca poderia chegar tipo no Tier High Universal, que é o High 3A, que se escala uma quantidade infinita de poder tridimensional. Ele não poderia se escalar isso com evolução. Eu ia pensar nisso. Enfim. Tá. Deixa eu ver Próximo aqui. argumento dele. Agora embaixo, ao contrário, o Goku não tem nenhum feito superior ao do Saitama, abrindo um buraco no universo ou tendo a capacidade de destruir mais de 100 planetas Terra com um espirro. Isso se dá ao fato da área de Júpiter equivaler a mais do que 100 planetas Terra. Mas, tipo, é fácil mostrar um feito superior a isso. Basicamente só você pegar uma imagem do Freeza destruindo o planeta dos Saiyajins, tá certo que foi com uma esfera de energia? Foi, mas aquela energia fluiu pelo dedo do Freeza. Se for falar de força física de fato,
A gente tem a própria luta do Goku versus Bills, que a gente insiste toda hora, porque aquilo ali é um feito claro. Tem o Freeza destruindo a Terra com apenas empurrando o chão quando ele já tá todo cansado. E inúmeros outros que depois eu vou ilustrar aí no vídeo. Não, tem, tipo, efeitos tem vários. Por exemplo, o Goku deu one shot no Rikon. Rikon já foi dito várias vezes tendo a capacidade de destruir vários sistemas solares. No caso, ele afirmou que já destruiu vários. Então só ele já pega muito sistema solar. E tipo, se for lembrar, o planeta Namek, ele é maior que 3 sóis. E só pelo Freeza ter a capacidade de destruir, ele já bota, seja com esfera de energia ou não, isso já coloca ele uma capacidade muito maior que o do Saitama com espirro. Não importa se for com espirro ou não, desde que a capacidade dele seja baixa, isso não vale de nada. É um feito menor do mesmo jeito. E tipo, Sim. o Ki por si só, ele se escala a força física do personagem. Porque o Ki é igual a força e poder destrutivo. Se você não tem Ki, basicamente você não tem força. Isso é um exemplo. É tipo... É em Dragon Ball Super. O Goku, por estar de Ki barra guarda baixa, ele se feriu com um tiro. Só que depois ele aumentou um pouco do seu Ki, meio que ele tava com... Ele não tava mais com guarda baixa. Ele fez cada tiro parecer piada pra ele. Meio que só Sim. isso já mostra. Se o Freeza tem a capacidade de destruir o planeta Namek, que é maior que uma estrela anã, com uma esfera de energia, ele pode considerar essa energia na sua própria força, na verdade, e destruir o planeta. Não tem muito o que falar. Tem vários feitos superiores a esse. Esse aí é o Tremeu. mais fácil de refutar. Chegou, né? Tremeu o universo e não matou os humanos, que estavam logo abaixo na Terra. Bom, sobre esse primeiro argumento, eu quero ressaltar que esse Jin, comentários mais tarde, que a gente já vai chegar lá daqui a pouco, quando eu questionei sobre o soco sério do Saitama no Garou não ter destruído a Terra assim que eles voltaram, tendo em vista que o Saitama, a essa altura, destruiu metade de Júpiter com espirro, uma troca de socos abriu um rombo escuro no universo. Não vou entrar em detalhes sobre esse feito, só dá pra... Vamos considerar que... Vamos simplesmente considerar que esse soco é multigalaxy. Depois a gente escala esse feito. Beleza, ele deu um soco multigalaxy. Quando chegou na Terra, socando o Garou, e o Garou bateu no chão depois desse soco, basicamente não aconteceu nada demais com o planeta. Como é que... ele explica sobre esse feito que o soco bateu no Garou e não na Terra. Ele basicamente deu uma explicação de área de efeito sem falar que é área de efeito. Não, e falando em área de efeito, o mesmo falou que não existe área de efeito em DB e em OPM. O mesmo falou que não existe área de efeito em ambas obras. Isso que é Aí é foda. complicado. Ele descreveu a área de efeito no soco de One Punch Man, coisa, e tipo, o que ele falou sobre, o soco bateu no Garou, portanto a Terra não tem que ter sido destruída. Mas sobre o Sim. feito do Goku e do Bills, os socos do Goku e do Bills estavam sendo direcionados um ao outro. Tanto é que a maior parte da intensidade daqueles socos ficou numa esferinha pequena de energia entre eles. O resto, as ondas de choque que se espalharam pelo universo e, por consequência, não destruíram a Terra e os humanos ficaram vivos, era apenas uma parcela pequena do verdadeiro poder daquele soco. Não, tipo, foi dito pelo próprio Kaioshin que o universo ia ser destruído com apenas 3 socos. Ou seja, meio que causa... Ou isso pode ter várias interpretações. Minha dicção tá ruim. Tipo, tem uma interpretação que eu não acho que seja válida. Porque é o seguinte, a cada soco, os 3 dos 2 primeiros socos, na verdade, enfraqueciam o universo, e no terceiro soco o universo ia ser completamente evaporado. O que tu acha disso? Eu não acho muito válido isso. Talvez sim, talvez não. A gente tem que levar em consideração que aquele planeta que foi destruído nos confins do universo, ele foi destruído como se ele estivesse se desfazendo em poeira. Então, talvez seja válido que o tecido do espaço-tempo em si esteja se enfraquecendo. Por isso que a destruição não foi vista de forma esplendorosa como muitos queriam ver. E até eu, inclusive. Tipo, além disso, tem também o bagulho, voltando pra essa parte do Kaioshin, ele fala que o universo ia ser destruído com apenas 3 socos. Goku e Bills dão 2 socos, no caso eles colidem 2 socos, e no terceiro soco o Goku conseguiu anular o golpe do Bills, anulando tipo, toda a destruição que ia acontecer, que ia destruir todo o macrocosmo. Só isso já meio que já coloca o bagulho da Terra, já tira o bagulho da Terra da reta. Sim, exatamente. Segundo os conceitos físicos, eu tô falando aqui por cima porque eu tô sem roteiro, gente. Tô falando essa informação. Mas segundo os conceitos físicos, para o único jeito de você anular uma força é com uma força oposta e equivalente.
Isso é uma das leis Sim. do Einstein, eu vou exemplificar na tela mais tarde. Explicando mais uma vez, eu tô sem roteiro, então eu vou gaguejar pra caralho. Mas enfim. Então o que o Goku fez é totalmente dentro das leis da física do nosso universo. Olha só. É, exatamente. E isso já pode ser usado para argumentar até que se prova o contrário, porque, porque em Dragon Ball não existe nada que prove que, tipo, que você não precisa de uma força equivalente para anular um ataque. Isso, se o cara falar isso, é meio que Sim, maluco. exatamente. Até porque em Dragon Ball a gente tem o Ki, e o Ki, em sua maior parte, é um conceito metafísico, um conceito espiritual. Só quando ele é posto e representado como esferas de energia que destroem objetos físicos que ele passa a ser uma energia física. E na própria luta do Bills contra o Goku, o Bills estava toda hora anulando os ataques do Goku. E o Bills era imensuravelmente mais forte que o Goku nessa época. E ele ainda é, eu acho. Bom, eu não vou entrar em detalhes nesse assunto sobre o Goku ser mais forte que o Bills, mas falando sobre a anulação, teve uma parte também, que é bom dar ênfase, que é um feito bem interessante, que Goku e Bills geram uma energia cuja luz chegou até os Kaioshins. E essa energia foi dita pelo próprio que iam destruir todo o Macroverso. E o Goku não, o Bills simplesmente anulou, com a técnica dele de anular, ele anulou essa energia, nulificando ela. E depois, Goku, na sua forma de Super Saiyajin 2, conseguiu superar essa anulação do Bills, mostrando que ele conseguiu absorver o God na forma base, ou ele ficou mais forte que o God. No caso, ele absorveu o God e ficou ainda mais poderoso, conseguindo superar essa anulação do Bills, que anteriormente ele era uma energia, era uma anulação capaz de restringir a energia formada de tanto o Goku quanto o Bills na forma God. E depois ele, com o Super Saiyajin 2, conseguiu superar essa anulação. Só isso mostra um feito extremamente interessante. Quanto para provar que o Goku realmente tem o mesmo nível do poder do God, mesmo na forma base ou qualquer outra transformação, quanto para mostrar que ele tem realmente capacidade de destruir todo o macrocosmo. Isso também prova que a evolução do Goku, apesar dele ser um Saiyajin de classe baixa, é uma evolução extremamente grande. Em uma única Exatamente. Isso é Mano, isso são vários feitos que tu analisar, dá um resultado muito grande. Se tu analisar muito direitinho, tem vários feitos. O foda é que isso não dá pra. Isso em Dragon Ball é muito mal utilizado, assim dizendo. Porque tem várias situações que devem ser levadas em conta, só que o pessoal fala que é hiperbole falácia, sendo que o Akira não trabalha com isso. O foda é, como eu disse, Dragon Ball ele não consegue exemplificar muito bem os feitos de poder que ele tem. É por isso que eu acho que o One Punch Man tem bastante fãs. Porque o mangá de One Punch Man, ele é bem ilustrado, tem um desenho bonito e ele ilustra bem os seus feitos, como o caso dos espirros do Saitama destruir metade de Júpiter. Em Dragon Ball, o Bills também espirrou e um planeta se destruiu. Mas visualmente falando, é um feito muito menos bonito que o do Saitama. Então. É um feito maior? Mas meio que visualmente falando, É inferior. o feito do Goku, realmente, é inferior, visualmente falando. Então esse é o foda. É uma das grandes críticas que eu venho tendo com Dragon Ball faz tempo. Inclusive, na recente saga Granola, a guerra entre os mais fortes do universo mal tava destruindo as árvores do planeta cereal. Aquilo ali foi o auge. Tipo, a gente tem a explicação das áreas de efeito que serve não só pra Dragon Ball, mas pra todo tipo de obra com poderzinho. Mas você chegar num ponto onde um Goku mais fraco que o atual, que é o Goku do começo de Dragon Ball Super, tremeu o universo, e o Goku atual, em Super Saiyajin Blue, Instinto Superior, milhares de vezes mais forte, não destruir nenhuma árvore, é sacanagem. Então, esse é o foda, tipo, muita gente usa isso como argumento também. No caso, tipo, ele tem tal personagem tem a capacidade de fazer isso, só que só mostra uma vez. Logo depois ele perdeu essa capacidade, ou não tem mais. Isso é Isso é foda. sem tá lógico. Então, Sem lógico, até porque Dragon Ball sempre seguiu com seus poderes pra frente. Assim que eles dominam um poder, eles vão pra um poder ainda maior. E o poder que eles têm completamente dominado não vai mais fazer mais tanto estrago. Por exemplo, isso tem desde Dragon Ball Z, como a luta do Goku Super Saiyajin contra o Freeza, por exemplo. Aquilo ali foi uma luta primorosa de linda. O cenário de Namekusen ia sendo destruído com cada golpe, cada soco do Goku Super Saiyajin. Aí chega lá na saga Android, onde os androides 19 e 20 já são mais fortes que o Freeza. Muita gente debate que não, mas os androides 19 e 20 são mais fortes que o Freeza. E a batalha entre eles mal danifica o cenário também. Sempre foi assim em Dragon Ball.
É verdade. Bom, eu vou dar um. Vamos falar, deixa eu ver um bagulho aqui rapidão, só pra refutar. Certo. Vamos refutar que não que em DB não tem área de efeito, sendo que tem. Na Daijenshu é mencionado que o Vegeta pode reduzir seu Final Flash em um único ponto específico da área. O super movimento de finalização do Super Vegeta, ele concentra todo o seu ki de seu corpo em ambas as mãos e atira em seu oponente. Conforme ele concentra seu ki, suas mãos entram em estado de descarga elétrica, distorcendo a atmosfera ao redor e atraindo tudo para um centro. Tem uma alta taxa de esgotamento de energia e só pode ser disparada em um estado que ultrapasse os limites do Super Saiyajin. Ele tem força suficiente para destruir facilmente a Terra, e Vegeta pode apontá-lo para diminuir o alcance do ataque. Essa técnica explodiu a parte superior direita do corpo de Cell. Basicamente, está dizendo que o Vegeta direcionou o ataque para outro ponto para que a Terra não fosse destruída com esse impacto. O que em One Punch Man aconteceu como? Com o Blast usando a energia dos seus parceiros de outra dimensão para desviar a energia dos dois socos sérios, do Saitama e do Garou, para outro ponto do universo. Basicamente, o feito é igual. E ainda tem gente que fala que não tem área de efeito em DB. Enfim, nessa cena, na qual o Bills explica que pro Vegeta alcançar o poder do Hakai e dominar perfeitamente, ele tem que dominar perfeitamente a destruição em sua mente. E para exemplificar isso, o Bills ele aponta o dedo pro Vegeta, o Vegeta faz uma expressão de surpresa, com medo, porque o Bills está concentrando uma alta quantidade de poder naquele dedo e atira nele. Quando essa quantidade enorme de Hakai atinge o Vegeta, ele tá surpreso, com medo, achando que vai morrer. Na real, só danifica a armadura do Vegeta, mostrando que o Bills controlou uma quantidade de energia grande o bastante para matar o Vegeta, e o Vegeta não, já estava bem perto do seu poder atual, então o Vegeta era um Vegeta bem forte. Só que uma energia que poderia matar ele simplesmente danificou a armadura dele. Aí, conforme o treinamento foi evoluindo, o Vegeta mostrou ter essa mesma capacidade de concentrar o seu poder de destruição em um único ponto, destruindo uma simples pedrinha em seu dedo, mostrando o domínio pleno do seu Ki. Você fala que acho que nessa saga, eu não achei esse scan, mas depois eu acho que a gente manda aí pra tu colocar no vídeo. E nessa saga específica foi literalmente falado sobre o controle de Ki, tá ligado? Foi literalmente mostrado sobre o controle de Ki. Acho que teve um pouco de foco nessa parte. E também, eu acho que uma das maiores, se não a maior prova sobre área de efeito em DB foi a do Golden Freeza. Que no caso ele fala que ele poderia, que ele teve um aprimoramento tão grande de Ki, de controle, que ele manuseava o seu Ki de forma tão perfeita que acho que ele não fazia nem a água ao seu redor poderia tremer. Melhor exemplo que isso é impossível. Aqui, ó. Freeza diz que devido à sua concentração mental, teve um resultado em que suas habilidades de controle de energia melhoraram drasticamente, ao ponto que ele Porra, minha dicção é uma merda, velho. Manejava sua energia com uma delicadeza que nem a água mexia, isso junto com a intensidade máxima. Vale lembrar que esse Freeza tem feitos incríveis. E o poder dele na forma dourada, capaz de rivalizar com o Super Saiyajin Blue, não tremer as águas de um rio. Porra, será que vai ter algum hater de Dragon Ball que vai falar que esse Freeza não consegue nem mexer uma água direito? O pior que acho que eu já vi alguém usando esse argumento, mas eu nem vou entrar nesse assunto porque é foda, mano. Entrar em um assunto tão ridículo como esse é foda. Eu já vi gente pegando o Broly lá, machucando o Goku God lá no gelo, falar que o Goku é fraco em gelo, num dos piores grupos de Facebook que eu já entrei. Acho que eu até sei quem é, mas melhor a gente nem falar. Sim, realmente. E também a última, só um complemento, que o Akira fala que quanto maior seu poder, no caso Ki, mais difícil é pra controlar. Falam que literalmente tem controle de quem DB, vindo do próprio autor que fala isso. Bom, se é o autor que tá dizendo, quem é Bernalender pra refutar? Exatamente. Certo. Cadê aqui, ó? Olha aqui, deixa eu ler esse scan aqui.
No caso, a pessoa fez uma pergunta. No caso, isso foi uma entrevista do Akira. A pergunta foi: quais são os requisitos para se tornar forte? A Akira falou: existem limites físicos para a força do próprio corpo. Então, para vencer essa barreira, é necessário aumentar o seu Ki. Normalmente, quanto mais você aumentar seu Ki, mais difícil é controlar. Então, o controle de Ki também é bem importante. O próprio Akira fala sobre o controle de Ki. E também isso é um suporte para falar que o Ki, por si só, é igual a poder destrutivo e força. Isso também é muito exemplificado na Saga Cell, com o treinamento do Goku lá na Sala do Tempo. Quando ele treina, ele treina para ficar com o Super Saiyajin ativo durante todo o tempo, para evitar o desgaste de energia e ele ter o melhor manejo de sua energia. Por isso ele conseguiu ter um resultado bem melhor que o Super Trunks, que é o que estava lá no Super Saiyajin Grau 3, com todos aqueles músculos. Ele tinha uma força física exuberante, mas como não conseguia controlar e manejar direito, na real, aquela transformação, que deveria ter um multiplicador maior do que o do Super Saiyajin 3, fica mais fraco que o Super Saiyajin 1 Full Power do Goku no final dessa saga. Mostrando que para você atingir novos níveis, para você superar o Super Saiyajin 1 e ir pro 2, e superar o Super Saiyajin 2 e ir pro 3, você tem que controlar perfeitamente o seu Ki, para unir ele com o seu corpo e assim suportar mais quantidade de... Sim, tipo, eu acho que isso é até falado acho que é no filme de Dragon Ball Super, na parte onde o Vegeta fala sobre o poder do Jiren. Ele fala que não basta ficar mais forte, mas também tem que controlar. Acho que ele falou sobre o controle de aprimoramento de técnicas e também controlar a sua força, sua energia, algo assim. Aí o que me deixa irritado com esse tipo de coisa é que vem pessoal falar que os Saiyajins, o pessoal de Dragon Ball tem limites. Só que tudo isso só exemplifica que eles quebram os limites toda vez que ficam mais fortes e controlam o Ki. Todas essas falas que falam, eles têm um limite, eles não podem ficar mais fortes que aquilo. É mentira! Toda saga os caras estão ficando mais fortes. Não adianta pegar essas falas e tirar elas de contexto. Não, eu acho que a única fala que pode ser considerada é o que eles não podem evoluir mais por Zenkai. Mas tirando isso, não dá. Sim, não eu dá também nada. concordo com isso. Também concordo com isso, porque na saga do Black, o Black exemplifica que conforme a alma dele vai se acostumando com o seu corpo, ele vai ficando cada vez mais forte. E é daí que vem o Zenkai dos Saiyajins, porque conforme os Saiyajins vão aprendendo mais sobre o próprio corpo, conforme eles vão se recuperando e a sua alma vai se encaixando perfeitamente sobre o seu corpo, mais forte eles vão ficando. O que entra em contato com os nossos argumentos sobre o controle de Ki. Porque, deixa eu dar um exemplo aqui. Pensa no Ki como um fluxo de água e o seu corpo é como um rio. Se o seu Ki tiver ondulando, ondas, jorrando para fora do corpo, você não vai lutar com toda a força que você pode ter. Agora, se o seu Ki estiver tranquilo, um fluxo tranquilo, calmo, e poder permear todos os poros que ele pode entrar, porque o líquido ele é assim, ele vai se espalhando por onde der, pelo seu recipiente. Se ele permear seu recipiente por inteiro, esse recipiente vai estar mais forte. E é assim que funciona os Zenkai dos Saiyajins. Conforme a alma deles vai se aperfeiçoando a ligação entre a alma e corpo, mais forte o Saiyajin fica. E é por isso que hoje em dia o Goku e o Vegeta não tem mais Zenkais, porque eles já treinaram seus corpos ao limite extremo, ao limite físico, unicamente físico, uniram perfeitamente seus corpos com suas almas. Eles já têm esse domínio perfeito. Por isso que o Zenkai não é mais usado. Mas eles ainda continuam evoluindo em batalha. Bom, eu acho que isso de limite físico, eu também acho que eu não sei se eu concordo muito com isso, porque, tipo, até depois dessa saga, é falado pelo próprio Vegeta que o Saiyajin não tem limite. Sim, mas eles não têm limite de quão fortes eles podem ficar num contexto geral. O limite físico, ele existe, mas ele pode ser quebrado. Em nenhum momento alguém disse que os limites não podem ser quebrados. Tanto é que no Torneio do Poder, quando o Goku absorve a Genkidama pra atingir pela primeira vez o Instinto Superior, o Whis fala que o Goku quebrou os seus limites e ficou mais forte. Então, o limite físico, ele existe. Só que ele pode ser quebrado e toda a saga ele é quebrado e vai ficando mais forte. Através de quê? De treinamentos e de transformações. Sim. Ai, isso que é, tipo, eu não tanco o pessoal que fala que, tipo, que não existe área de efeito e não tem
tipo, os Saiyajins têm um limite, assim, pra evoluir. Esse aqui eu já tô respondendo. Acho que esse aqui a gente já falou. E por que deveria destruir o soco foi no Garou e não na Terra? A gente já falou sobre isso. Né? Aí eu tinha citado um feito do Gotenks, que é quando ele falou sobre o espirro do Saitama destruir metade de Júpiter. Eu falei, um espirro desse não é grande coisa perto do grito que o Gotenks deu na Saga Buu. Hoje em dia, Nossa. esse nível do Gotenks é extremamente baixo. Aí ele fala, que feito do Gotenks? De abrir um buraco pra fora da sala do tempo com um grito levando Ki? Saitama fez a mesma coisa, como ele fez a mesma coisa se não tem Ki. Mas enfim, Saitama fez a mesma coisa no modo normal pra entrar na dimensão do Homem Fênix. O que você tem pra falar sobre isso? Meme. Totalmente. Porque, tipo, o Gotenks, ele literalmente abriu um buraco pra outra dimensão. Tipo, outra dimensão física, tipo, ele abriu um buraco no espaço-tempo. Já o Saitama, esse feito do Saitama não pra nada. Já que a dimensão do Homem-Fênix é uma dimensão mental / espiritual. O máximo que isso upa é interação não física, tipo, imaterial / espiritual. Nada além disso. É falado na própria obra que o Saitama tava tendo vozes dentro de sua cabeça. Então meio que isso não upa basicamente nada. O feito do Gotenks é, tipo, infinitamente superior. Concordo. Sem contar que essa dimensão foi feita pelo Homem-Fênix, pela mente do Homem-Fênix, e obviamente ela tá limitada ao poder do próprio Homem-Fênix, que colocou a regra de só poder entrar lá quem estaria fantasiado, enquanto que o Saitama entrou lá teoricamente batendo. Independente de como o Saitama entrou, ele entrou lá porque ele era mais forte que o Homem-Fênix. Toda a resistência dessa dimensão não física é equivalente ao poder do Homem-Fênix, que é extremamente baixo comparado ao do Saitama. Enquanto que a Sala do Tempo ela não foi criada exatamente por alguém. Ela é uma bolha espaço-temporal do próprio universo. Um outro espaço físico, como você disse. Um espaço-tempo separado. Então, eu achei muito meme ele fazer essa comparação. O feito do Saitama é igual ao do Goten. No começo, quando eu li pela primeira vez, eu também era. Mas depois eu vi que não. Não. Tipo, ele falou que independentemente o feito é igual. Tipo, ou ele tá se referindo ao feito de os dois entrarem em uma dimensão. Se for só no termo dimensão, independentemente de qual dimensão for, ele realmente tá certo. Mas se for falando no nível de magnitude de cada feito, meu irmão, ele tá muito errado. Conhecendo o Jin, com certeza ele falou o nível de magnitude desse poder. Eu também tô achando, porque pra fazer essa comparação é meio idiota ele falar isso. Sem ter, tipo... Tu vai falar isso, beleza, o que isso vai adiantar? A magnitude do feito é infinitamente inferior. Isso não upa, tipo, poder destrutivo. Tipo, não, sei lá, não upa pra universal, não upa pra planetário, não upa pra, tipo, não upa pra parede. Não upa pra nada, é só upa um hacks de interação não física, apenas isso. Ele ironiza no meu comentário. Aí a resposta pra praticamente todas as lutas de Dragon Ball. Aí ele fala, tá, cadê a resposta? Ué, foi a resposta que ele deu sobre o soco não... sobre o soco não ter atingido o planeta Terra diretamente. É a mesma coisa que ele falou, vale pra Dragon Ball, mas enfim. Em nenhum momento, Saitama ou Garou direcionou o ataque ao planeta, diferente de Dragon Ball, onde toda hora o planeta é acertado e nada acontece. A gente já falou isso sobre o controle de Ki. E eu nem estou falando das lutas em geral, e sim do feito universal do Goku. Ué, esse feito universal do Goku também não foi direcionado nem à Terra e nem ao universo. Igualzinho o soco... E o que eu acho mais fodido é que o foda é que o soco do Saitama, que acertou o Garou, ele acertou o Garou foi impactado com esse soco e caiu diretamente no chão. Então, se não houvesse área de efeito, a força cinética que levou o Garou pro chão deveria ser forte o suficiente para explodir o planeta Terra, o que não aconteceu. Não pra ser, porque, tipo, um exemplo é que antes desse soco multigaláctico, depois nós falamos sobre o tier desse soco, era dito pelo próprio Blast que ia destruir a Terra. E o Saitama, o Garou tinha copiado a força do Saitama. Que teoricamente era pra ter, tipo, uma potência de ataque tão poderosa que ia destruir a Terra. Com a força do Saitama em um estado que ele tava mais fraco do que quando deu o soco no Garou. E tinha uma outra força oposta para poder anular ela, e nem sequer anulou. Realmente, deveria anular, mas não anulou. Essa força teve que ser redirecionada para outro ponto do universo, o que fez aquele buraco escuro no céu. Sim.
E depois o Saitama dá um soco no Garou todo desgastado. E o Saitama, após evoluir, onde ele teoricamente ficou bem mais poderoso, atingindo quanto o Garou quanto o planeta Terra e não destruiu praticamente nada. E sabe o que é mais engraçado? Que durante essa mesma luta, eu acho que foi um pouquinho antes do Garou virar cósmico, eu não tô lembrado agora. Vou colocar no vídeo a página certa. Mas o Garou, ele dá um soco. Ele atira um poder tão forte no Saitama que não acontece nada no Saitama, mas uma montanha atrás é destruída. E o Garou fala exatamente isso. Esse ataque teve a capacidade de passar pelo Saitama e destruir o que estava atrás dele. O que significa que o Saitama é mais forte que esse ataque. Ou seja, em One Punch Man, a energia cinética, ela passa por dentro do usuário. E se o usuário for resistente, não vai acontecer nada com ela. E essa energia cinética vai vazar pro outro lado, destruindo o que está atrás. O que significa que deveria, por obrigação, o soco do Saitama destruir a Terra. Sim, o Garou teve resistência suficiente para aguentar o soco, tanto que ele sobreviveu. Só que o soco depois não fez nada com o planeta Terra. Ou isso era de efeito ou incoerência por parte do autor. Alguém explica isso aí. Aí depois a gente se xingando. Quem tá se fazendo de burro é você, que no mesmo capítulo que fala evolução, enfim. A gente se xingando, só isso. Aí aqui embaixo eu mandei uma scan da imagem que eu falei. Deixa eu pegar aqui, que eu acho que eu coloquei em outro lugar. Tá aqui na página do mangá agora, Saitama continuava crescendo. A parte que eu risquei, ó. Seu ritmo de crescimento, que havia passado despercebido por todos, uma vez que não havia ninguém nem de longe que fosse páreo pra sua força. Eu sublinhei essa frase pra provar que o Saitama sempre evolui, só que num ritmo despercebido. Que se é despercebido não é exponencial. Então é uma evolução extremamente baixa. E que começou a disparar exponencialmente agora. Por conta do quê? Da ascensão de uma emoção diferente de qualquer outra que ele já havia sentido. Mostrando que o Saitama precisa de uma emoção muito forte para evoluir exponencialmente. O que refuta ele poder evoluir e superar o Goku, mesmo que eles fossem de uma mesma baseline. Pior que primeiro que isso nem teria como o Saitama ver a evolução, porque, como eu falei, a evolução dele é só universal, de baseline alta. No caso, a baseline sempre fica subindo, mas nunca chegando num número infinito. Então, o máximo que o Saitama pega é o universal. E esse feito universal do Goku e do Bills não é universal, e sim low multiversal, e pode ser possivelmente escalado para mais. Vamos supor que é só low multiversal. Ele ia destruir o outro mundo, um universo mortal, o inferno. Só essas três estruturas por si só são 4D. Então isso já bota o feito de uma escala infinitamente, /transinfinitamente superior do Saitama. Sim, exatamente. Mas eu tava querendo frisar com esse parâmetro aqui, supondo que mesmo que o Saitama conseguisse evoluir para superar o Goku usando essa evolução exponencial, isso não iria acontecer porque o Goku não iria proporcionar uma emoção forte o suficiente pro Saitama, como foi a morte do Genos. Então mesmo que o Saitama pudesse evoluir e superar o Goku do mesmo jeito que o Broly fez lá no filme dele, isso não ia acontecer porque o Saitama não tinha a emoção necessária para isso. É só pra refutar quem acha que a evolução do Saitama vai fazer ele superar o Goku algum dia. Que eu acho que dificilmente vai acontecer. Não, e mesmo se a evolução do Saitama fosse chegar no tier do Goku, mano, tipo, o Goku, como muita gente pensa, ele não subestima o seu inimigo, ele analisa. Goku, em sua luta contra o Trunks, ele nota que ele estava evoluindo o seu poder /ki conforme a batalha. Tanto que ele se transformou em Super Saiyajin 3. O Trunks em Super Saiyajin 2 pressionou esse Goku. E depois, quando o Goku percebeu que ele estava evoluindo, ele simplesmente virou Super Saiyajin God por uma fração de segundo e finalizou o Trunks com o Speed Blitz. E tipo, falando um pouco sobre os contra-argumentos, eu vou falar só apenas de um. Que é no caso do filme do Broly. O filme do Broly em si não faria muito sentido o Goku finalizar aquela luta. Porque a narrativa daquele filme era literalmente fazer o Broly evoluir. Certo. Até mesmo o próprio Vegeta, que finaliza as lutas em si, não finalizou a luta de primeira. E sim, ficou aumentando seu poder gradativamente. Isso mostra que até tirou a própria essência do Vegeta, que as coisas que o Vegeta faz, pra meio que excluir e deixar o que o Vegeta não faz pra narrativa do filme. Uma coisa parecida acontece na Saga Cell, com o Super Vegeta tendo poder mais do que suficiente pra obliterar o Cell segunda forma,
mas fazendo de tudo pra ele atingir sua forma perfeita, absorvendo a número 18. O Vegeta já fez isso antes, Sim. pelo bem da narrativa. Basicamente é o Famoso. roteiro agindo em favor dos vilões. Sim, exatamente. Se não, mano, a quantidade de vezes que o que poderia ter finalizado o vilão é brincadeira, mano. Brincadeira, mano. Realmente. Bem, o vídeo deveria continuar por mais meia hora, mas como eu avisei no começo do vídeo, a gente estava refutando os argumentos do Jin 6264 nos comentários do meu canal antigo, e como ele ficava se repetindo nos argumentos, as respostas também ficavam se repetindo. Então meia hora é mais do que suficiente, mas se vocês quiserem o resto da cal, só que sem a edição legal que eu fiz nesse vídeo, é só vocês pedirem nos comentários. Bem, o vídeo de hoje foi esse, e o próximo vai ser sim o vídeo do Super Saiyajin 4 que eu já havia prometido, é que esse aqui já estava pronto. Mas eu já adianto, Super Saiyajin 4 solo Super Saiyajin God. Enfim, spoiler dado, até o próximo vídeo. Fui!